Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo sequencial, cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por poder compartilhar com vocês que me acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, nesse trabalho inspirado, grandioso de Allan Kardec, que ainda é tão desconhecido do movimento espírita. Hoje estamos finalizando mais um ano da revista, o ano de 1866, o 9º ano. Vamos estudar hoje o mês de dezembro, que contém 10 artigos. Como sempre, artigos trazem reflexões, às vezes de temas já conhecidos, mas com enfoques diferentes para ampliar o nosso entendimento a respeito do assunto. O primeiro artigo é bastante interessante e está registrado na história, inclusive através de um livro específico. O artigo é o trabalhador Thomas Martin e Luís XVIII, o rei da França, Luís XVIII. Nós vamos ver que é uma história longa, vale a pena a leitura na íntegra na revista. Sempre recomendamos esta leitura na íntegra, porque aqui é uma síntese, e você pode acessar, quem não tem a revista, através do site da Federação Espírita Brasileira, kardecpedia.com, você terá acesso à revista. E a história, ela não traz nada de diferente do que nós já vimos em outros artigos. É um dos alicerces da doutrina espírita, o intercâmbio espiritual, a influência dos espíritos sobre o mundo corpóreo, sobre os encarnados. Naquela época da codificação, como já dissemos outrora, havia um intenso materialismo. Havia uma descrença e muitos atacavam a doutrina, colocavam em dúvida as suas revelações, questionavam fatos que aconteciam e que eram explicados pelo Espiritismo. No que diz respeito à influência espiritual, quando alguém vivenciava uma situação dessa natureza, muitas vezes a pessoa era rotulada de louca, estava fora do seu juízo normal, ou que havia sido um produto de alucinação, ou que poderia ser uma fraude. Então, vez que outra, certamente a espiritualidade superior permitia a ocorrência de fatos que descartavam essas justificativas equivocadas, a fim de que a criatura humana mais séria parasse para pensar e refletir sobre o assunto. Aqui nós vamos ver que o fato foi cercado de inúmeras precauções, porque Thomas Martin, ele é visitado por um espírito que dizia que tinha algo a falar para o rei, para Luís XVIII. Aqui é importante porque nós vamos ver a credibilidade das pessoas envolvidas. De um lado, Luís XVIII. Nós não poderíamos colocar sob qualquer suspeita. De outro lado, Thomas Martin, que também foi levantada a sua vida, era casado, pai de 4 filhos, tinha uma boa reputação em sua comunidade, e mesmo depois, veremos, de ter atingido o seu objetivo, ele simplesmente retorna à sua aldeia, retoma o seu trabalho, não aceita nenhum dinheiro, nenhum benefício econômico, mesmo quando a sua esposa, depois do fato que vamos narrar, ficou grávida do 5º filho e que alguém quis ajudar,
ele em nenhum momento aceitou. Então vemos que é uma pessoa de um bom caráter, de uma boa reputação, sem orgulho, sem o desejo de se beneficiar do fato espiritual que o envolveu. Ele dizia: como a coisa não vem de mim, nada devo receber por isto. Então vejo um homem de boa moral. Vimos Chico Xavier, Divaldo Franco, também mencionando uma frase parecida com esta, porque muitas vezes na vivência da mediunidade, nas cartas consoladoras, na psicografia, diante de tudo aquilo que Chico e Divaldo produziram, e ainda produzem, porque Divaldo está aí com 95 anos de idade, seguindo firme, fiel à doutrina, nunca aceitaram qualquer dinheiro, qualquer bem. E mesmo quando algo lhe chegava sem que eles pudessem abrir mão, porque às vezes chegava pelo correio, chegava por vias que eles não tinham, eles davam uma destinação caridosa para outrem, jamais beneficiando-se pessoalmente. E Martin tinha essa dedicação também, essa forma de entender que ele foi mero instrumento dos espíritos, de forma que ele não podia ganhar nada por isso. A doutrina nos fala dessa dai de graça o que de graça recebeste, conforme vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui não é apenas ganho econômico, o médium deve abster-se de qualquer tipo de proveito. Às vezes não é apenas o dinheiro, mas às vezes o médium troca por favores, por às vezes aberturas de oportunidades, ajuda a alguma pessoa da família. Então qualquer tipo de benefício, direto ou indireto, econômico ou não, o médium deve abster-se de aceitar. Martin nem espírita era. Aqui fala das suas tradições religiosas, visitava o cura, o padre, uma vez por ano, ia ao seu templo religioso, portanto nem espírita era. E aqui a história, na revista, vai descrevendo quando Martin vê o espírito pela primeira vez. Ele estava apagando uma queimada num campo. O espírito, antes de desaparecer, levitou um pouco e ele pôde perceber que era de natureza espiritual. E o espírito sempre dizendo ele que era importante encontrar o rei, que ele tinha algo pessoal para dizer ao rei, que ele não anteciparia, que ele diria quando Martin estivesse diante do rei, e que eram informações pessoais, valiosas, que o rei poderia confirmar. Então vejo que a espiritualidade foi criando toda esta situação, porque naturalmente que para uma pessoa falar com um rei não era algo simples e fácil. Então vemos aqui que o Espírito dizia, que a revelação era de alta importância e que ele só falaria no momento da entrevista com o rei. Então Martin contou ao irmão, ambos foram comentar depois com o padre ali da paróquia. O espírito continuava aparecendo, insistindo. Martin fez o que pôde. O padre falou diante da insistência e da aparente veracidade daquilo que Martin estava descrevendo, pela coerência, pela fidelidade dos relatos, naturalmente que o padre reportou-se ao bispo em Versailles, e isso foi chegando cada vez mais a degraus mais altos. Chegou inclusive ao ministro da Polícia Geral, repito, por todo o cuidado que se tinha para que o indivíduo pudesse chegar até Luís XVIII. Era um tempo desafiador, politicamente falando, para a França. O fato é que nós vamos ver que várias vezes e várias precauções foram tomadas, e inclusive quando ele é entrevistado por um magistrado e ele mantém
todos os relatos fiéis, ele é entrevistado por esse ministro, ele é entrevistado pelo prefeito, enfim, até que ele consegue, diante da chamar a atenção e demonstrar para a veracidade do seu relato, ele vai a Paris e queriam saber se ele estava bem da cabeça, como andava a sua saúde mental. E ele, inclusive, aqui é avaliado por alguém que hoje nós conhecemos, né? O Dr. Pinel. O Dr. Pinel faz um questionário, diversas perguntas, o avalia profundamente e chega à conclusão que ele não conclui pela loucura, mas apenas por uma pequena possibilidade de alucinação. Martin, mesmo assim, mesmo não sendo louco, fica alguns dias lá no hospício de Charenton, observando os especialistas ali, analisando o seu comportamento, para ver se em algum momento ali ele surtaria, se em algum momento ele revelaria algum problema de saúde mental, e o espírito aparecendo a ele durante todo esse momento, inclusive quando ele estava ali, dizendo que era o anjo Rafael. Assim o espírito se identificou com ele. Daí até que enfim chega ao momento dele falar ao rei. Naturalmente que não veio à tona o que ele falou ao rei. Aqui Kardec anota que alguns anotaram a história de forma distorcida. Geralmente acredita-se que Martin veio por si mesmo a Paris, apresentou-se no castelo e insistiu por falar ao rei, que repelido voltou à carga com tanta persistência que Luís XVIII, ao ser informado, mandou que entrasse. Mas vemos aqui que há um livro que Kardec cita, que registrou todos esses fatos que ele descreve aqui na revista, que não foi dessa forma. Houve todas essas etapas anteriores para avaliar a sanidade, a seriedade de Martin. Então, descarta-se loucura, descarta-se fraude. E nós vamos ver também como o Dr. Pinel não descartou a alucinação, porque não teria saber se era verdade que aquele espírito aparecia. Muitos médicos da época, a maioria, quase na sua totalidade materialistas, não aceitavam a existência do espírito e a influência deles na vida corporal, de forma que ele chega a conversar com o rei, dá detalhes da vida pessoal do rei, que o espírito falou que iria, quando ele estivesse diante do rei, o espírito disse que levantaria informações do período do exílio do rei, de forma que somente o rei sabia das informações. Então ele fala de coisas pessoais, de coisas íntimas do rei, coisas relacionadas ao governo, a forma de conduzir, que somente perigos, etc., que somente o rei poderia saber. O rei ali, porque só estavam os dois, isso é registrado depois, não se sabe o conteúdo, mas sabe-se que o rei confirmou tudo. O rei chega a dizer que o que Martin disse a ele, somente ele, rei e Deus, sabiam. Portanto, descartada qualquer possibilidade de alucinação. Então, por ser um fato que envolveu Martin de bom caráter, nem sequer era espírita, não aceitou nada depois, quiseram recompensá-lo, dinheiro, ele voltou para a sua vida simples. E de outro lado o rei, que confirmou a veracidade de tudo aquilo que foi dito. Se era o anjo Rafael, nós não sabemos. Nós vimos já na revista espírita anteriores, que muitas vezes um espírito de alta magnitude, estirpe moral, como vimos ali Santo Agostinho, São Luís, autoriza, permite que espíritos se manifestem em seu nome, mas mantendo uma coerência, uma fidelidade com o espírito. Então não sabemos se era o próprio anjo Rafael, conhecido como anjo Rafael, ou se era um espírito enviado por ele. Mas mais importante é isso, né? Que o rei confirma tudo. Então é um fato insuspeito, que vem em apoio, naquela época era importante, hoje ainda também há pessoas mais céticas, descrentes. São fatos que estão registrados e que trazem uma credibilidade enorme acerca da possibilidade do intercâmbio espiritual, da influência espiritual descartada, loucura, fraude e alucinação. E a questão ali foi muito útil ao rei. Kardec narra que depois Martin deixou de ser médium vidente
porque ele via ali também o espírito, tornou-se um médium auditivo. Kardec comenta desta comissão que avaliou Martin por diversas vezes, então, descartando qualquer problema, foi submetido pela ciência oficial enquanto estava internado em Charenton, descartada a loucura. E Kardec fala que temos que tomar cuidado com fatos semelhantes, porque às vezes espíritos obsessores, trabalhando o orgulho que o indivíduo traz, faz com que ele acredite que ele é um missionário. Aqui Martin fala, você tem uma missão, falar ao rei, eu tenho algo pessoal a dizer para ele. Mas, trazendo para outros tipos de fatos, muitos médiuns, em que pese todos esses alertas da codificação de Kardec para o orgulho, para se analisar com criticidade tudo aquilo que os espíritos trazem, prometem, falam, então Kardec chama atenção, cuidado quando os espíritos aparecem aos médiuns dizendo, olha, você tem uma missão. E vimos ao longo desse tempo de doutrina espírita muitos médiuns falirem, porque acreditavam ser missionários, melhores do que os outros, maiores do que outros, muitas vezes estabelecendo, criando uma verdadeira competição, buscando mais aplauso, mais projeção, mais venda de obras, etc. Porque caiu nas malhas obsessivas, acreditando-se que era missionário. Então, muito cuidado em relação a André Luiz, através de Chico, fala que poucos reencarnam na Terra com o que ele chamou de mandato mediúnico, como Chico, como Divaldo, como outros, né, como Raul, de forma que temos que tomar muito cuidado quando os espíritos fazem essas promessas de projeção, de prestígio, trabalhando em nós o orgulho. Tomemos cuidado, apesar de ser algo muito debatido, estudado, o orgulho na mediunidade, ainda vemos médiuns que lentamente vão falindo, caem na chamada obsessão sutil, de início, não percebem, vão se afastando do estudo, às vezes da casa, da reunião mediúnica, da casa espírita, daqueles espíritas que estão vendo isto e alertam o médium, caindo naquele processo de fascinação que Allan Kardec muito bem estuda em O Livro dos Médiuns. Então há que se ter muito cuidado. Então Kardec narra esse fato, algo que diz as minuciosas investigações a que Martin foi submetido só podem aumentar a autenticidade dos fatos, comprovando, né, a existência do mundo espiritual e de suas relações com o mundo corporal. Há muitas histórias análogas a essas, né, de pessoas conhecidas, de pessoas que não tenha nenhuma dúvida sobre a sua moralidade, sobre a sua seriedade, e que vivenciaram situações análogas, visitadas por espíritos, que revelaram coisas reais, verídicas, que não era alucinação, e estão registradas em muitas obras, em muitos livros. Portanto, a influência espiritual, a relação do mundo corpóreo com o espiritual, é uma lei da natureza, que o Espiritismo não criou, mas simplesmente veio estudar com mais profundidade, a fim de que nós pudéssemos saber nos comportar diante dessa realidade, procurando através da boa conduta, do bom pensamento, dos bons ideais, estabelecer a sintonia com os bons espíritos que nos cercam e que desejam a nossa felicidade, evitando a sintonia com espíritos ainda inferiores que querem perturbar, que nos perseguem pelo passado e nos querem ver infelizes. Portanto, como diz João, apóstolo, não acreditai em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Então, um fato muito interessante. O segundo artigo, o príncipe de Hohenlohe, né, que era um distrito da Alemanha, na região de Stuttgart, um médium curador. Vimos vários artigos onde Kardec vinha cuidando da mediunidade curadora. Kardec até fala, a mediunidade curadora está na ordem do dia, porque era a mediunidade mais difícil de fraudar.
porque constata-se pela ciência convencional que o indivíduo está doente, muitas vezes incurável pela ciência oficial, e ao passar pelo médium de cura, logo após ele tem a sua situação curada ou aliviada, e isso também é constatado por exames, por análise médica. Então é a mais difícil de fraudar e também, conforme o artigo anterior, tem a finalidade de comprovar a existência dos espíritos, a influência deles em nossas vidas, a fim de que nós entendamos que também somos espíritos no corpo, momentaneamente, e que tudo na matéria é transitório, e que a vida no corpo tem um sentido maior, um sentido espiritual. A partir da crença na imortalidade da alma e no intercâmbio, naturalmente que nós extraímos daí inúmeras consequências morais para a nossa vida, procurando alinhar os nossos passos aqui na Terra com as diretrizes de Jesus. Então Kardec cita este príncipe, inclusive o artigo também é um pouco longo, e em alguns momentos aqui ele vai descrever várias curas, através de testemunhas imparciais. Então narram pessoas que chegavam sem andar, pessoas cegas, pessoas com dores, e o príncipe, e isso antes do Espiritismo, bem antes do surgimento do Espiritismo, e este príncipe, assim, foram no mínimo 20 e poucos anos antes do Espiritismo, este príncipe se aproximava, orava e curava aquela pessoa. Então, para quem quiser ver o relato, são vários casos aqui descritos e a cura comprovada. E é interessante que, ao final do artigo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito dá uma comunicação. Aqui não menciona se ele deu uma comunicação espontânea ou se foi evocado, isso também não importa, portanto é o conteúdo da mensagem, e ele vai se reconhecer dizendo que, de fato, a faculdade de que eu era dotado era resultado da mediunidade. Eu era instrumento, os espíritos agiam. Eu acreditava, eu tinha fé, eu cria, diz ele. Eu tinha o desejo sincero de fazer o bem. Então ele trazia esta potencialidade mediúnica, radicada no organismo, potencialidade da alma, mas que enquanto estamos encarnados o corpo reveste de células, vem com um corpo físico propício para essa ou outras formas de mediunidade, aqui é a cura, o desejo sincero de fazer o bem, de não se beneficiar, estabelece-se a sintonia com os bons espíritos, mediunidade, ele era instrumento, e como nós vimos várias vezes, os benfeitores movimentavam os fluidos espirituais, os fluidos do médium, de cura que tem mais em abundância, esses fluidos, e isso promovia, portanto, a cura. Ele tem uma frase bonita, o espírito aqui na comunicação, dizendo que a mediunidade curadora foi exercida em todos os tempos e por indivíduos pertencentes às diversas religiões. Deus semeia por toda parte. Olha que bonito. Os seus mais adiantados servos para os fazer balizas de progresso. Então vejam que a mediunidade está em todas as religiões, em todas as épocas. O Espiritismo criou a palavra. Mediunidade, médium, intermediário, aquele que está no meio, mediunidade. Então a doutrina espírita não criou a mediunidade, estudou-a, trouxe seriedade, disciplina, conhecimento para que pudéssemos manejar a mediunidade sendo bons instrumentos na mão da espiritualidade, bons médiuns, conforme vimos ali Thomas Martin, conforme vimos aqui o príncipe de Hohenlohe, de forma que aqui o próprio príncipe fala que pessoas indignas têm a mediunidade, porque ela é amoral, mas não é e nem poderia ser senão passageira, é um meio enérgico de abrir os olhos. A mediunidade surge, é uma faculdade neutra e a pessoa muitas vezes se complica. E muitas vezes acontece a chamada, como ele diz aqui, a suspensão temporária
da mediunidade, ou definitiva, conforme está em O Livro dos Médiuns. Mas o médium é o primeiro a ter que analisar e aprender e estudar tudo aquilo que é transmitido ou é feito através dele. A maior necessidade do médium, diz Emmanuel na obra O Consolador, é evangelizar-se, a fim de que possa se tornar esse bom instrumento. O próprio Espírito dá esta orientação, é ficar modesto e puro, e referir a Deus e às potências que dirigem a faculdade tudo o que se realiza. Os que perdem os instrumentos da providência é o que não se julgam simples instrumentos. O orgulho os embriaga e o precipício se entreabre sob seus passos. Então veja o médium que se esquece que ele é instrumento. Acredita-se que ele é maior que os espíritos. O orgulho que ele pode produzir tudo sozinho, que não precisa dos espíritos. E vimos médiuns falirem gravemente, assumindo expiações dolorosas, como muitas obras na literatura espírita mostram, inclusive na mediunidade de cura. Médiuns que se complicam e muitas vezes até as pessoas nos perguntam, às vezes o médium de cura se desequilibra, condutas desregradas na área do sexo, na área do dinheiro, dos bens, e às vezes assim, mesmo assim ele continua produzindo curas. Como? Pelo mérito das pessoas que buscam, porque o médium continua sendo dotado de recursos fluídicos para a cura. E os bons espíritos, muitas vezes, pelo mérito da vítima, intercedem a fim de produzir a cura, não pelo merecimento do médium, mas pelo merecimento da vítima, como vimos em muitos casos. Mas é claro que cedo ou tarde, este médium derrapará e cairá no descrédito, e as pessoas muitas vezes não o procurarão mais, e muitas vezes ele pode até se comprometer diante da lei humana, porque diante da lei de Deus, sim, ele se compromete, mas também diante da lei humana, como temos visto alguns casos mais recentes, infelizmente. Então essa comunicação do Espírito é muito interessante, mas um ponto que Kardec explora aqui no artigo, que é útil, é o quanto ele cita aqui as curas desse príncipe eram anteriores. E ele diz assim: a doutrina espírita atual não é senão a síntese de crenças universalmente espalhadas. Então, o Espiritismo não criou nada de novo, mas isso não retira o seu valor, conforme vimos alguns artigos de algumas semanas atrás. O Espiritismo, conforme nós vimos na Revista Espírita de abril de 58, construiu uma unidade de princípios, porque os seus pontos fundamentais estão presentes em culturas, em crenças religiosas do passado. A religião mais antiga que temos na Terra organizada, o hinduísmo, prega a reencarnação. A imortalidade da alma está praticamente em todas as religiões. Nós vamos ver a crença no Deus único também, em muitas religiões. O judaísmo trouxe esse Deus único. Nós vamos encontrar o intercâmbio espiritual em muitas religiões. Kardec cita a cura. Então, pontos morais da doutrina, recomendações morais e doutrinárias presentes no passado. Kardec, num artigo que veremos mais à frente, em outubro de 68, vai citar Lao Tse da China, Confúcio, Sócrates, Platão, Solon, muitos pontos que eles já traziam, que nós encontramos hoje na doutrina espírita. Porque sabemos que espíritos missionários reencarnaram em todas as épocas, trazendo fragmentos da verdade, preparando a humanidade para atingir esta era de maturidade espiritual. Quando a doutrina veio, em 1857, com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril, a espiritualidade superior, sob a tutela do Cristo, entendeu que a humanidade já estava madura o suficiente para receber uma religião que iria concentrar estas ideias que estavam espalhadas.
ampliar o estudo delas, desses pontos, estas leis divinas que desconhecíamos, e deduzir-lhes consequências morais, espirituais. Kardec diz assim: mas em parte alguma encontra-se o espiritismo completo. Sua coordenação em corpo de doutrina, com todas as suas consequências e aplicações, sua correlação com as ciências positivas, é uma obra essencialmente moderna. Se reunissem as ideias que se acham disseminadas na maioria dos filósofos antigos e modernos, escritores sacros e profanos, os fatos inumeráveis e infinitamente variados, produzidos em todas as épocas, e que atestam as relações do mundo visível e do mundo invisível, chegar-se-ia a construir o Espiritismo tal qual é hoje. Então o Espiritismo concentrou nele, vindo dos Espíritos, naturalmente, não é produto de uma única pessoa, mas veio dos Espíritos, é revelação divina, conforme encontramos na obra Gênesis, logo no capítulo 1, caracteres da revelação espírita, de forma que cabia ao Espiritismo concentrar tudo isso e ampliar este estudo, essas consequências. Porque em Jesus nós já encontramos todos esses pontos da doutrina. No Evangelho nós vamos encontrar Jesus falando das múltiplas vidas. A palavra reencarnação surgiu com a doutrina. Mas múltiplas vidas, conforme vimos, às vezes até distorcidas, a ideia é metempsicose, de reencarnar em corpo de animais por punição, a doutrina não aceita, mas é a ideia das múltiplas vidas. O espírito estaciona, mas não retrograda. Estaciona, progride, não estaciona eternamente, indefinidamente. Então nós vemos aqui que em Jesus nós vamos encontrar as múltiplas vidas, é necessário nascer de novo, a Nicodemos. Elias já veio e vocês não reconheceram, referindo-se a João Batista. A imortalidade da alma, ele aparece em espírito após a crucificação. No Monte Tabor, 2 espíritos aparecem e se comunicam com Jesus, comunicabilidade. Elias e Moisés. A crença num Deus único, num Pai amoroso. A pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do Pai. A caridade e o amor como bases essenciais para a nossa vida moral. Então vejamos. E aí a gente poderia falar, mas qual a utilidade do Espiritismo? É a questão 626 e 627 de O Livro dos Espíritos, que inclusive nós separamos aqui para a nossa reflexão muito oportuna. Kardec pergunta assim na 626: as leis divinas naturais foram reveladas aos homens apenas por Jesus. Antes dele eram conhecidas somente pela intuição? Não dissemos que estão escritas por toda a parte? Os missionários que reencarnam, trazendo fragmentos da verdade, antes e depois de Jesus. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam assim compreendê-las e ensiná-las desde as mais remotas eras. Mesmo incompletos, os seus ensinamentos prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estão inscritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-la sempre que desejou buscá-la. Eis porque os seus preceitos foram proclamados por todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, posto que incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Então, às vezes, surgiam esses fragmentos por almas mais lúcidas, mas a massa, de uma maneira geral, às vezes ainda num estado de consciência de sono, alterava por ignorância, por superstição, enfim. Aí pergunta, mas qual a utilidade da doutrina espírita se Jesus ensinou tudo? 627. Jesus falava por alegoria, por parábolas. Não podia falar tudo àquela época, mas chegou um momento em que a verdade deveria ser inteligível para todos, para que ninguém pudesse pretextar ignorância. É necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Então vejamos que a doutrina veio, portanto, na hora certa, Consolador prometido por Jesus. Agora vemos as lições espíritas coordenadas. Kardec foi o grande codificador, o compilador, um trabalho extraordinário. E a partir destas bases, a doutrina nunca estaria fechada, como nós vimos. Aberta. E as obras de Chico, de Valdo, tantos outros médios, Ivone, Raul,
vão ampliando esses entendimentos e essas lições, mas sempre mantendo fidelidade às bases. A doutrina não está fechada, segue caminhando de mãos dadas com a ciência. É progressista, se um dia a ciência apontar um erro, muda-se esse ponto. Então a doutrina espírita é de uma beleza incomparável. Kardec sempre fez questão de dizer, não criou nada de novo, mas o mérito de concentrar nela esta unidade de princípios e a linguagem objetiva, clara, sem rodeios, não mais por parábolas, a revelação dos espíritos, que vai gradativamente se ampliando, a quem mais tem, mais se dará. Vemos Filomeno de Miranda, André Luiz e outros espíritos, Emmanuel, ampliando ainda mais o nosso entendimento, abrindo estas cortinas do mundo espiritual, que à medida que vamos tendo mais condições, mais coisas vão sendo reveladas para o nosso intelecto, e que por consequência estimulando em nós a moralização, a reforma íntima, a educação dos sentimentos. Então Kardec fala isto também, aproveitando este artigo. Muito bom, trazendo essas reflexões oportunas. Variedades. Senhorita do Mesnil, jovem atraente. Atraente aqui no sentido de atrair os objetos. Ela tinha 13 anos e tinha esta mediunidade. Ela tinha uma força fluídica onde ela atraía objetos na sua direção, levantava uma cadeira com uma pessoa sentada, enfim, uma mediunidade de efeitos físicos. Mas aqui pelo artigo, infelizmente, seus pais quiseram transformá-la numa fonte de fortuna. Começaram a ganhar dinheiro, levaram ela para os palcos, o Grand Hotel, só que os fenômenos passaram a ser irregular, porque Kardec já havia alertado que os espíritos não ficam ao bel prazer do encarnado. Então, muitas vezes, quando apresentada a menina nova, 13 anos, certamente induzida pelos pais, os fenômenos não aconteciam como eles queriam. Tiveram que abrir mão dos grandes palcos, porque, como diz Kardec aqui no artigo, naturalmente que os fenômenos mediúnicos dependem do concurso dos espíritos, sem o qual o médium, por mais bem dotado que seja, nada obtém. A senhorita do Mesnil é um exemplo de que eles não estão à ordem de ninguém. Tiveram que recuar nesse impulso de transformar aquilo num espetáculo maior. Isso Kardec estudou bem. Um outro artigo que veio meio ao encontro, do artigo que nós vimos agora, que as ideias espíritas já estão aí desde tempos recuados, o artigo Revista da Imprensa relativa ao Espiritismo. Aí Kardec diz assim: as ideias espíritas estão no ar, vêm à luz de qualquer maneira, sob a forma de romances ou pensamentos filosóficos, e a imprensa as acolhe, desde que não seja pronunciado o nome espiritismo. Então, parte da imprensa censurava quando via a palavra espiritismo, ou Kardec, que o nome já estava muito bem conhecido e associado ao espiritismo, que era o seu codificador. Mas, às vezes, sem que a imprensa se desse conta, às vezes até de forma inconsciente, a ideia espírita ali estava sendo divulgada. Kardec cita vários textos de jornais. Por exemplo, aqui vamos trazer um exemplo, no jornal, aqui um dos redatores do Temps, com a desencarnação de Charles do Vivier, era um dramaturgo francês, que morreu no dia 10 de novembro de 1866, o jornal transcreveu o discurso do senhor Eichital, e no discurso fala que o falecido não desejava, não acreditava ir para o céu, gozar de uma beatitude pessoal indefinida, enquanto que a maioria dos homens ficaria condenada a sofrimento sem esperança, cheio de Deus e vivendo em Deus, mas ligado à humanidade. É no seio da humanidade que ele esperava reviver para concorrer eternamente a essa obra de progresso que a aproxima do seu ideal divino. Então vejo que mesmo não sendo propriamente espírita, era um simpatizante. Às vezes o simpatizante espírita
não abraça, não acalenta todos os pontos doutrinários, mas às vezes algum deles, que ele às vezes discorda de determinada ideia da sua religião, raiz, original, como no caso aqui de Charles, o desencarnado, e quando o jornal noticia o discurso, estava fazendo propaganda do espiritismo, como diz Kardec, porque a forma como Charles Duvivier acreditava no futuro da alma é a forma como o espiritismo ensina, porque ele questionava o céu, a beatitude, o descanso eterno. O Pai trabalha, eu também trabalho, disse Jesus, e nós vamos querer descanso eterno. Mas naturalmente que o trabalho no mundo espiritual tem um outro enfoque, uma outra dimensão. De forma que ele questiona e fala assim, como é que eu poderia ficar na beatitude interna enquanto muitos dos homens ficavam sofrendo sem esperança, sofrendo aqui na terra, sofrendo no inferno eternamente. Então conheço muitas pessoas que não são formalmente espíritas, mas que discordam da forma como a sua religião apresenta o céu e o inferno. Simpatizantes do espiritismo, discordam. Então ele queria morrer e após a morte trabalhar pelo sofrimento da humanidade, no mundo espiritual, ser útil, diminuir as dores da humanidade, trabalhar após a desencarnação, esse era o desejo dele. Não aceitava que alguém podia estar no céu eternamente, sabendo que há homens que sofrem na terra ou no inferno. Uma vez perguntaram ao Chico, se existisse o céu como se crê, se ele estaria cheio, se não estaria vazio. Por quê? Porque os bons estariam ajudando no inferno. Que resposta de Chico. Era o que Charles Duvivier estava aqui questionando. Então Kardec vai citando vários textos de jornais, uma fala que foi publicada no Le Siècle, de Louis Jordan, na morte do seu filho: filho, eu te sinto vivo, de uma vida superior à minha. Quando soar a minha última hora, me consolarei em deixar os que amo juntos, pensando que eu vou encontrar-te e nos unirmos. Sei que esta consolação não me virá sem esforços, que eu preciso conquistá-la trabalhando pelo meu próprio melhoramento. Reencontrar-te-ei. É o que o Espiritismo ensina. Então os jornais publicavam, não tinham nome Espiritismo, mas a ideia espírita ali estava. E muitas pessoas se sentem atraídas por essas ideias. A vida futura, como a doutrina apresenta, reencarnação, intercâmbio espiritual, anjo da guarda. É aquilo que o Jordan estava falando que o Espiritismo ensina, que os afetos prosseguem após a morte, haverá o reencontro. E que quanto mais aqueles que ficaram na Terra trabalham pelo seu melhoramento moral, pelo seu equilíbrio, aceitam o luto, não se revoltam e seguem trabalhando pela própria iluminação, quando partem ao mundo espiritual, de volta à pátria espiritual, mais naturalmente se dá esse reencontro. Porque quanto melhor eu estiver espiritualmente, mais fácil deste reencontro, desse contato, que não se dá apenas após a morte, mas também em vida, durante o sono, etc. Então, mais equilibrado, mais certeza do reencontro. Suicídio, para encontrar um ente querido, só nos distancia ainda mais e nos complica o futuro espiritual durante algum tempo. Então Kardec vai citando estes textos, outros que falam de reencontro, das afeições, como muitos questionam como é que uma mãe ou um pai podem ser felizes no céu se um filho que fez mau uso da vida estará sofrendo eternamente no inferno. Como? Alguns dizem, não, mas quem vai para o céu esquece-se das relações de afeto daqueles que estão no inferno. Pior, esquecer eternamente um filho é melhor, à luz da doutrina espírita, uma mãe e um pai no mundo espiritual que visita o filho nas regiões inferiores, tira o filho dali, o sofrimento é temporário, ajuda este filho, acolhe este filho em regiões melhores do mundo espiritual, reencarna novamente com este filho. Olha o amor em ação, olha o afeto. Então as pessoas, muito simpatizantes da doutrina, aqui no Brasil nós já citamos, 50% ao menos dos brasileiros acreditam na reencarnação, embora no senso religioso não se digam espíritas. E o espiritismo não se preocupa com isso, não faz proselitismo, não tem esta preocupação com violação de consciência, de que a pessoa
se declara espírita. A preocupação do espiritismo é formar homens de bem, que a partir destas ideias espíritas que os indivíduos vão se simpatizando, que eles passem a refletir um pouco mais e modifiquem-se moralmente. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. Então, como disse Kardec aqui no início, as ideias espíritas estão no ar. E hoje também chegam por diversas vias, por um filme, novela que cuidam desses assuntos espirituais, fazem sucesso, reencarnação, anjo da guarda, intercâmbio, fazem sucesso, reencontro após a morte, conversa com um amigo, em livro, na internet, um texto que é postado, algo que é compartilhado. Emmanuel diz que a maior caridade que se faz com a doutrina é a sua divulgação, séria, fiel, um exemplo moral. Conheço pessoas que se simpatizaram com a doutrina porque viram um espírita experimentando o luto equilibradamente, convicto do reencontro, sem revoltar-se contra Deus, segue a vida, chora sem desequilíbrio, tem saudade, claro, mas não anula a própria existência a partir do luto. Então nós vivemos esses momentos. Nem todo mundo se diz formalmente espírita, mas há muitos simpatizantes do espiritismo. E muitos desses simpatizantes comparecem à casa espírita, esporadicamente. É o que Kardec, na revista de dezembro de 61, no artigo Organização do Espiritismo, diz: o elemento flutuante é aquele que vez que outro aparece no atendimento fraterno, para receber um passe, nas preleções evangélicas, às vezes até aparece no estudo. Há uma tendência de não levar a sério. Alguns aparecem como simpatizantes, gostam e ficam, tornam-se elemento estável, tornam-se trabalhadores da doutrina, estudam a sério, de simpatizantes para espíritas. Há os que ficam simpatizantes. Há os que têm livro espírita em casa, gostam, conversam sobre o assunto, às vezes assistem palestras no YouTube, na internet, às vezes tem vergonha de falar para a família, mas intimamente ele vai se simpatizando, passa a acreditar, se não em tudo, mas em alguns pontos da doutrina espírita. Pelo menos já vai refletindo sobre coisas das leis de Deus, das leis divinas, e gradativamente, pouco e pouco, vai progredindo. Vai progredindo. Há os que ficam simpatizantes e nunca comparecem na casa espírita. Realmente gostam. Quantas pessoas dizem, não gosto desse assunto, eu penso assim também. Então procura um livro, vai cá, não quero, tal. Assim vai ao despertar de consciência. Há espíritos que vão num ritmo mais lento, para entender as leis de Deus, às vezes são muitas reencarnações. Há os que simpatizam-se e de repente tornam-se grandes trabalhadores da doutrina. Mas o mais importante, conforme vimos, a grande preocupação é tornar-se um homem de bem. Então, a casa espírita, os dirigentes vão aprendendo a lidar com este público. O elemento estável, o elemento flutuante, como cativar esse elemento flutuante, como acolher esse elemento flutuante na casa espírita, como facilitar o acesso ao estudo, às obras, às livrarias, para que esse simpatizante se sinta estimulado a estudar mais, a entender mais a doutrina. Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, muito lúcida esta abordagem de Kardec e a forma como muitos jornais da época, sem se aperceberem, estavam ali divulgando a ideia espírita. E no final do artigo, Kardec cita um espírita que tinha desencarnado, o senhor Pagés, né, o Pagés, e Kardec havia recebido uma carta dele em vida. E como era espírita, naquela época era comum, o senhor cura recusou-se a enterrá-lo, dizendo que o espiritismo é contrário ao cristianismo, quando na verdade o espiritismo é o cristianismo redivivo. E aí Kardec cita esta carta dele em vida, o senhor Pagés: o espiritismo fez de mim outro homem. O espiritismo fez o efeito de uma cortina que se levanta para me mostrar uma decoração magnífica. Hoje vejo claro.
O futuro não é mais duvidoso, estou feliz. Compreendi a utilidade de fazer o bem, a fraternidade, a solidariedade que se ligam todos os homens. Sim, posso dizer sem vaidade, corrigi-me de muitos defeitos, o autoconhecimento. Ainda que me restem muitos, morrerei tranquilo. Então vejamos que, para este que não era simpatizante, tornou-se espírita. O espiritismo fez ele renascer na própria existência. Renascer na própria existência física. Sair da letargia moral, entender a transitoriedade da vida, a importância de, como disse Jesus, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Progredir para voltar numa situação melhor para o mundo espiritual. Santo Agostinho, acusado de cretinismo. Aqui Allan Kardec cita um texto de um jornal, onde o autor chama de cretinice, cretino, pessoas burras, ignorantes, né? Porque num determinado livro, sobre a qual recai a crítica, a pessoa ali acreditava no papel desempenhado pelos anjos, que eles cuidavam de muitas coisas aqui da terra. Só que o autor, diz Kardec, ao criticar esse tipo de pensamento, estava criticando Santo Agostinho, porque Santo Agostinho defendia que o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. Há anjos que presidem a cada coisa visível. Então, Kardec fala, até agora Santo Agostinho tinha sido respeitado por aqueles mesmos que não partiram das suas crenças. Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos, presidindo a todas as coisas visíveis. Então, Kardec fala que, como o autor, sem o saber, criticava Santo Agostinho, que era muito conhecido e respeitado, e tornou-se um dos grandes trabalhadores no mundo espiritual, trabalhando pela codificação espírita, naquela época de Santo Agostinho, ainda mantendo a visão católica, em alguns pontos já apresentando algum alinhamento com o espiritismo que viria, mas as ideias espíritas sempre surgiram, existiram, leis divinas. Quando falava anjo, aqui entenda bons espíritos, que Deus não cria anjos, seres perfeitos, seria uma injustiça da criação divina, criar seres perfeitos e outros imperfeitos. Anjos são bons espíritos que já atingiram este estado por mérito, pela reencarnação, etc. E a doutrina espírita hoje nos ensina que há espíritos que sim, que cuidam dos fenômenos da natureza, cuidam das florestas, cuidam dos animais, cuidam dos reinos inferiores, cuidam dos fenômenos da natureza, das tempestades, como está em O Livro dos Espíritos. E por fim aqui notícias bibliográficas. Kardec noticia algumas obras de interesse. Kardec gostava de indicar obras que, se não eram espíritas, que naquela época era mais difícil, mas que tinham algum ponto de alinhamento com a doutrina. E Kardec achava importante indicar essas obras para que o próprio espírita estudasse, lesse. Então aqui ele cita Novos Princípios de Filosofia Médica, pelo Dr. Xavier de Tours. E ele vai trazer, já para aquela ciência descrente da época, afirmar que nós temos um princípio espiritual, uma alma, um corpo fluídico e um corpo físico. Corpo espiritual, corpo material e o espírito. E que existe uma combinação de fluidos, fluido perispiritual e o fluido vital que nós temos enquanto estamos encarnados, surgindo às vezes um fluido misto que penetra todo o corpo e se irradia em torno dele. Então é um livro que trata de um assunto interessante. Então, nós estamos a todo momento intercambiando, cedendo esses fluidos. E os bons espíritos, às vezes, manejam de acordo com a necessidade. Se eu tenho em abundância e é de boa qualidade, e eu tenho condições de ceder, se o outro está necessitando mais de uma ajuda física direta no corpo, os espíritos se utilizam mais do meu fluido vital. Se há necessidade de agir mais diretamente no perispírito, eles usam mais do meu fluido perispiritual, pelas afinidades dos fluidos.
um agindo mais fácil no perispírito, outro agindo mais fácil no corpo físico. Embora tudo que se faz no perispírito, ligado molécula a molécula ao corpo, célula a célula, repercute no corpo físico. Mas às vezes a necessidade de um resultado mais imediato, mais rápido no corpo físico. E não descartamos a possibilidade dos espíritos usarem. Ou uma combinação dos dois, como diz aqui Kardec, chama de um fluido misto, perispiritual e vital, agindo no corpo físico e no corpo espiritual. Tudo isso a espiritualidade sopesa, analisa e vê, mas nós encarnados oferecemos esses tipos de fluidos, né, que Kardec muito bem vai estudar na obra Gênese e que neste livro aqui é tratado. O livro Dogmas da Igreja de Cristo, né? Então o autor diz que é um tema perigoso, porque Kardec sempre diz que não cabia a doutrina espírita desdenhar, atacar dogmas de outras religiões. Já comentamos isso há pouco tempo. Então, mas ele diz que o livro soube ali, com um certo cuidado, a fazer esta análise à luz da doutrina espírita e dogmas da Igreja Latina, da Igreja Grega, enfim. Noticia Kardec que a União Espírita Bordolesa de Bordeaux estava retomando o curso de suas publicações. Estava no prelo a obra Poesias Mediúnicas do Sr. Vavasseur, que nós citamos em novembro de 66, naquele caso do sonambulismo. E Necrologia, por fim, na revista, ele noticia a morte de 3 espíritas. Senhora Dozon, Senhor Fournier, ambos excelentes espíritas, de bom caráter, dedicados moralmente, adeptos sinceros e devotados de Kardec, e também o Senhor Dambel, que havia desencarnado, que foi o primeiro secretário pessoal de Kardec. Hoje existe um livro, Espíritos sob Investigação, de Carl Seth, onde, resgatando documentos da época, cartas, documentos oficiais, fontes primárias, como diz ele, reconstitui-se parte da história do espiritismo daquela época. E o Sr. Dambel é estudado na obra. Vimos que Kardec teve ele como secretário, depois teve o Sr. Sabot, depois teve Deslien, enfim, e o Sr. Dambel aqui, Kardec noticia. E vemos a grandeza de Kardec, porque ele teria o Sr. Dambel, que era um médium exclusivo de Erasto, e aqui não sabemos detalhes, o porquê o levou, mas suicidou-se, conforme está na obra Espírito sob Investigação, e Kardec aqui até critica a imprensa, que foi muito cruel com ele, talvez pela forma da desencarnação, etc., se esquecendo que ali havia uma família que estava sofrendo naquele momento. Ele havia se afastado um pouco de Kardec no fim da vida, aqui antes da desencarnação, criou um jornal, Avenir, que Kardec várias vezes noticiou aqui, que depois, segundo consta, tornou-se um rival da revista, rival por parte dele, não por parte de Kardec, que é a somatória, mas por parte, às vezes, o outro se considerava rival, Kardec não. Mas em nenhum momento aqui Kardec, com respeito, com amorosidade, traz qualquer aspecto negativo. Muitos aspectos negativos, desafiadores que Kardec viveu com médiuns da sociedade parisiense, ele não trazia, não nominava, não falava. Então Kardec muitas vezes sofreu ali em silêncio, fiel, e não expunha ninguém. Nós sabemos hoje porque veio à tona através da obra, principalmente Espírito sob Investigação. Então aqui Kardec noticia a desencarnação também do Sr. Dambel, que não podemos esquecer, enquanto médium de Erasto, quantas comunicações belas na revista, no livro dos médiuns, etc. Então, em que pese este desfecho trágico, e se afastando um pouco da pureza doutrinária ao fim da vida, mas realizou um trabalho importante para a doutrina. E por fim, Kardec faz um aviso para a renovação das assinaturas da revista, que era de venda pública, mas também tinha os seus assinantes. Então, mais uma revista com muitas questões doutrinárias e morais para a nossa reflexão, e mais uma vez comprovando a grandeza deste trabalho abençoado de Allan Kardec, a Revista Espírita. Muito obrigado.